Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Micael Ferreira e o meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre os efeitos de sentido dos modos verbais. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender! Você já parou para pensar que sempre quando escolhemos uma palavra, ela precisa encaixar no tempo e no modo exato que nós queremos? Tudo parte de uma intenção. E essa intenção precisa estar de acordo com o que rege a nossa gramática normativa. Saber empregar os termos corretamente nos ajuda em vários momentos da nossa vida. No âmbito escolar, sempre que produzimos um texto dissertativo, popularmente chamado de redação, geralmente usamos os verbos no modo indicativo. Já em textos disjuntivos, como bula de remédio, receitas de culinária, instruções de jogos, manuais, geralmente nestes textos teremos verbos no modo imperativo. E o modo subjuntivo geralmente estará presente em falas habituais, como em dúvidas, desejos, etc. Vamos relembrar o que são os modos verbais? Os modos verbais indicam as maneiras como os verbos se expressam. Indicativo: exprime fatos, certezas. Exemplo: discursa muito bem. Já o modo subjuntivo exprime desejos, possibilidades, dúvidas. Exemplo: talvez discurse bem esta noite. E temos o modo imperativo, que exprime ordens, pedidos. Exemplo: discurse como ele. Não esquecendo que os modos verbais estão intimamente ligados aos tempos presente, passado e futuro. Vamos ver na tabela. No modo indicativo, tempo presente, temos ele consegue. No pretérito perfeito, temos ele conseguiu. No pretérito imperfeito, temos ele conseguia. No pretérito mais que perfeito, temos ele conseguira. No futuro do presente, temos ele conseguirá. No futuro do pretérito, temos ele conseguiria. No modo subjuntivo, tempo presente, temos que ele consiga. No pretérito imperfeito, temos se ele conseguisse. No futuro, temos quando ele conseguir. E no modo imperativo, na forma positiva, temos consiga você. E na forma negativa, temos não consiga você. Lembrando disso tudo, agora vamos analisar o efeito de sentido desses modos verbais aplicados nos gêneros textuais. Começando com os verbos. No indicativo, vamos começar com a leitura do texto O Catador de Piolhos, retirado do livro Histórias para Acordar, de Diléa Frati. O Catador de Piolhos. Era uma vez um cientista que tinha uma missão especial: exterminar piolhos. Ele inventou o catador de piolhos, uma mão elétrica que catava os bichinhos da cabeça das crianças. No início, o catador foi um sucesso. Só no início, porque vocês sabem como os piolhos são piolentos. A mão catava os piolhões, mas os piolhinhos ficavam inteirinhos. Quando ele percebeu que seu invento não estava acabando com todos os piolhos dos meninos, transformou o catador em fazedor de cafuné automático. Foi um estouro. E os meninos, que adoram um carinho, passaram a dormir com um cafuné bem gostosinho. Boa noite, piolinhos! Neste texto, que narra uma situação imaginária, a autora usa diferentes modos verbais. Vamos ver quais são?
No primeiro parágrafo, temos o verbo exterminar em relação aos piolhos. Esse verbo, que está no modo indicativo, em seu sentido originário, significa expulsar de algum território, região, etc., banir, ou até mesmo destruir algo. No contexto do conto, este verbo passa a ideia de eliminar de uma vez por todas os piolhos, causando uma impressão de desgosto aos piolhos. Já no segundo parágrafo, temos o verbo ficavam, que, em seu sentido originário, significa permanecer, estiver, sobreviver. Porém, nesse contexto, o efeito de sentido deste verbo traz uma ideia de intocado, salvo, o estado como os piolhos se encontravam. E no terceiro parágrafo, temos o verbo acabando, que em seu sentido originário significa terminar, concluir, destruir. Porém, nesse contexto, o efeito de sentido deste verbo traz uma ideia de matar ou eliminar os piolhos. Agora, vamos analisar o efeito de sentido de verbos no modo subjuntivo aplicados nos gêneros textuais. Vamos ao texto. Sobre o ouvir. O ato de ouvir exige uma humildade de quem ouve. E a humildade está nisso. Saber, não com a cabeça, mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. Mas isso, admitir que o outro vê coisas que nós não vemos, implica reconhecer que somos meio cegos. Vemos pouco, vemos torto, vemos errado. Bernardo Soares diz que aquilo que vemos é aquilo que somos. Assim, para sair do círculo fechado de nós mesmos, em que nós vemos nosso próprio rosto refletido nas coisas, é preciso que nos coloquemos fora de nós mesmos. Não somos o umbigo do mundo. Isso é muito difícil. Reconhecer que não somos o umbigo do mundo. Para se ouvir de verdade, isso é, para nos colocarmos dentro do mundo do outro, é preciso colocar entre parênteses, ainda que provisoriamente, as nossas opiniões. Minhas opiniões? É claro que eu acredito que as minhas opiniões são a expressão da verdade. Se eu não acreditasse na verdade daquilo que penso, trocaria meus pensamentos por outros. E se falo, é para fazer com que aquele que me ouve acredite em mim. Troque os seus pensamentos pelos meus. É norma de boa educação ficar em silêncio enquanto o outro fala. Mas esse silêncio não é verdadeiro. É apenas um tempo de espera. E estou esperando que ele termine de falar para que eu então diga a verdade. A prova disto está no seguinte: se levo a sério o que o outro está dizendo, que é diferente do que penso, depois de terminada a sua fala, eu ficaria em silêncio, para ruminar aquilo que ele disse, que me é estranho. Mas isso jamais acontece. A resposta vem sempre rápida e imediata. A resposta rápida quer dizer: não preciso ouvi-lo, basta que eu me ouça a mim mesmo. Não vou perder tempo ruminando o que você disse. Aquilo que você disse não é o que eu diria, portanto está errado. Interessante este texto, não acha? Perceba que no trecho, se eu não acreditasse na verdade daquilo que penso, trocaria meus pensamentos por outros. Temos dois verbos no modo subjuntivo, pois exprimem um acontecimento hipotético de possível realização, porém incerto. E o verbo acreditar-se, neste contexto, indica uma grande confiança em seu pensamento, algo de muita fé. Já o verbo trocaria indica uma intenção de uma evolução no pensamento,
uma transição de ideias. Dando prosseguimento, vamos analisar o efeito de sentido de verbos no modo imperativo aplicados nos gêneros textuais. Vamos preparar uma receita especial? Temos aqui uma receita de bolo de banana com casca e aveia, uma sobremesa muito saudável. Vamos pular a parte dos ingredientes e passemos direto para o modo de fazer. Unte com óleo uma forma redonda de aproximadamente 25 centímetros, com furo no centro. Faça uma mistura com um pouco de açúcar mascavo e canela e polvilhe em toda a forma. Aqueça o forno a 180 graus. Higienize as bananas, corte as pontas pretas e descasque-as. Coloque as cascas no liquidificador. Adicione os ovos, o açúcar e o óleo e bata até obter um creme homogêneo. Enquanto isso, amasse as bananas com um garfo. Coloque em uma tigela média. Em seguida, despeje o creme. Adicione as especiarias e envolva os ingredientes. Adicione a aveia, misture bem e então coloque o fermento. Misture delicadamente e despeje a mistura na forma preparada. Leve para assar a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Faça o teste do palito, ele deve sair limpo. Que coisa boa! Agora, vamos ler somente os verbos para entendermos o efeito de sentido dos verbos no modo imperativo, como toda a sua intenção de atitude, de ordem, conselho, convite ou solicitação. É essa a função dos verbos no imperativo, solicitar de maneira incisiva. Quero te fazer um convite. Vamos brincar de mudar o sentido dos verbos? É o seguinte, eu irei trazer um verbo e nós iremos construir frases com eles. Só que ele terá que ser nos 3 modos. Comecemos pelo verbo chamar. Vamos construir uma frase com esse verbo no modo indicativo, lembrando que ele é usado para transmitir um acontecimento certo e real. Vamos lá! Eu direi a minha primeira frase. Eu chamei meu cachorro. Chame meu cachorro imediatamente. Talvez eu chame meu cachorro. Você entendeu a proposta? Vamos agora tentar com o verbo acreditar. Eu direi as minhas e você pensa nas suas, ok? Eu acredito em você. Acredite em você. Se eu acreditasse em você, obrigado por estar até aqui nesse momento. Vamos para a hora da atividade. Atividade 1. Leia as frases e classifique os verbos segundo o modo. Letra A. Juliana gosta de brincar. Letra B. Pare de falar. Letra C. Ficaria feliz se Lucas jogasse menos videogame. Letra D. Vamos à praia amanhã. Letra E. Vá buscar o pacote agora. Letra F. Estamos lendo sobre Machado de Assis. Letra G. Achei melhor chegar cedo. Letra H. Queria que Marcelo fosse ao supermercado hoje. Letra I. O gato comeu toda a ração do pote. Letra J. Não mexa nas minhas coisas. Letra K. Cheguei atrasado ao encontro. Letra L. Pare de fazer gracinhas. Letra M. Está chovendo hoje. Letra N. Gostaria que chovesse hoje. Letra O.
Li todo o livro de biologia da escola. Darei um tempo para você responder. Vamos às respostas. Letra A. Juliana gosta de brincar. O verbo gosta está no modo indicativo, pois é uma ação habitual, muito comum. Letra B. Pare de falar. Pare está no modo imperativo. Se trata de uma ordem. Letra C. Ficaria feliz se Lucas jogasse menos videogame. O verbo jogasse está no modo subjuntivo. Trata-se de um desejo. Letra D. Vamos à praia amanhã. Isso está no modo indicativo. Letra E. Vá buscar o pacote agora. Isto está no modo imperativo. Letra F. Estamos lendo sobre Machado de Assis. Modo indicativo. Letra G. Achei melhor chegar cedo. Isto está no modo indicativo. Letra H. Queria que Marcelo fosse ao supermercado hoje. Fosse está no modo subjuntivo. I. O gato comeu toda a ração do pote. Modo indicativo. J. Não mexa nas minhas coisas. Isso está no modo imperativo. Letra K. Cheguei atrasado ao encontro. Indicativo. Letra L. Pare de fazer gracinhas. O verbo pare está no modo imperativo. Letra M. Está chovendo hoje. Modo indicativo. Letra N. Gostaria que chovesse hoje. Está no modo subjuntivo. E a letra O. Li todo o livro de biologia da escola. Isso está no modo indicativo. Vamos à atividade 2. Analise a seguinte frase. Os clientes chamam, você atende. A parte destacada desta frase, no imperfeito do modo subjuntivo, ficaria assim. Letra A. Quando os clientes chamarem. B. Se os clientes chamassem. C. Os clientes chamariam. D. Os clientes chamaram. E E. Quando os clientes chamavam. Vou dar um tempo para você responder. Vamos à resposta. Para respondermos esta questão corretamente, precisamos lembrar que o verbo no modo imperfeito do modo subjuntivo é uma ação inacabada e incerta. Partindo desse princípio, vemos que, dentre as alternativas, a única que transmite ideia de incerteza é a letra B, se os clientes chamassem. Vamos à atividade 3. A forma verbal sublinhada tem força de imperativo em letra A. Ora direis, ouvir estrelas. Letra B. Ao toque do sinal, entrar em classe. Letra C. É preciso que eles venham comigo ao aeroporto. Letra D. Serão expulsos caso assim se comportem. E letra E. Lembrar não me traz de volta ao passado. Vou dar um tempo para você responder.
Analisando bem o enunciado e todas as alternativas, podemos eliminar as erradas, fazendo com que sobre apenas a correta. A letra A traz uma ideia de diálogo, alguém conversando com outra pessoa, explicando algo que está fora do contexto. Mesmo assim, não há nenhuma ordem, que é a essência do modo imperativo. A letra B, sim, expressa uma ordem, quando apresenta o verbo entrar no sentido de ordem. A letra C relata uma ação incerta, inclusive no modo subjuntivo. Portanto, devemos eliminá-la. A letra D, temos dois verbos com sentido de aviso, mas não uma ordem. Também devemos eliminar essa alternativa. E, por fim, a letra E, a alternativa contém uma fala onde a pessoa fala consigo mesma e, ainda assim, não expressa nenhuma ordem. Com isso, a resposta certa é a letra B. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, estudamos o efeito de sentido em modos verbais e a sua intenção comunicativa. Primeiramente, voltamos ao conceito dos modos verbais, lembrando que os modos verbais indicam as maneiras como os verbos se expressam. Primeiro, indicativo. Exprime fatos, certezas. Exemplo, discursa muito bem. Modo subjuntivo. Exprime desejos, possibilidades, dúvidas. Exemplo, talvez discurse bem esta noite. E o modo imperativo, que exprime ordens, pedidos. Exemplo, discurse como ele. Após isso, vimos na prática a aplicação desses modos em diferentes gêneros textuais, analisando seus efeitos de sentido. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo um pouco mais sobre os efeitos de sentido dos modos verbais. Tchau, tchau, um grande abraço!